Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde, começando mais uma transmissão da série Relações Indecentes, em parceria com o Instituto DECLAR, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, presidida pelo meu querido amigo Wilson Ramos Filho Xixo, que ajudou a coordenar e realizar esse livro magnífico, né, robusto, que é o livro Relações Indecentes. E eu vou conversar com mais dois autores hoje desse livro, um artigo muito interessante, Pedro Pulzato Peruso, professor de hermenêutica do programa de pós-graduação em Direito da PUC Campinas, e Vinícius Gomes Casalino, que também é professor de hermenêutica do programa de pós-graduação em Direito da PUC Campinas. Prazer imenso falar com vocês, saudações, sejam bem-vindos, e daqui a pouco a gente começa a nossa resenha aqui, tudo bem? Começando aí pelo Pedro. Obrigado, Conde. Agradecer o espaço aí para a gente conversar, é um prazer estar aqui contigo, né? E também agradecer a oportunidade que os organizadores dessa obra, né, nos deram, aí, especialmente o Xixo, que eu conheci no lançamento do primeiro livro, né, o Relações Obscenas, e é isso. Estou muito satisfeito e feliz de estar aqui no meio dessa pandemia difícil, mas é bom estar aqui com você. Esse turbilhão de coisas, inclusive o país em convulsão política, sanitária. Vinícius, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Conde? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com o meu querido amigo Pedro, e gostaria de saudar os seus telespectadores, as suas telespectadoras também. É uma honra estar aqui com você. Muito bom, vamos para o papo, porque vocês escreveram um artigo instigante aqui na publicação. Vou até compartilhar aqui para a gente já visualizar o artigo. Deixa eu só pegar aqui, janela do aplicativo bonitinho. Compartilhando aqui. Vocês enxergam aí a publicação? Perfeito. Apareceu na tela? Então, esse é o artigo da dupla Pedro Pulzato Peruso e Vinícius Gomes Casalino, a força-tarefa e a tarefa da força. Vocês fizeram um jogo de palavras aí bastante interessante para intitular a reflexão, e queria que vocês começassem dizendo justamente disso. Quer dizer, tá muito instigante, vocês trazem aí referências importantes da filosofia do direito, mas, sobretudo, eu queria que vocês falassem da questão do título desse artigo. O que significa essa inversão aí, que é uma questão que me é cara também, em função do meu trabalho como linguista. Quer dizer, as inversões mudam completamente o sentido dos enunciados, né? Quem quiser começar, fica à vontade, por favor. O título, Conde, tenta apontar aí para um certo paradoxo que existe quando a gente pensa na Operação Lava Jato. Num primeiro momento, a gente tem a impressão de que a força-tarefa, de fato, se constituiu como um conjunto de procuradores que tentaram aí combater a corrupção, procuraram conduzir investigações visando aí a tutela do bem público. Mas se nós olharmos aí com mais cuidado, se analisarmos a maneira como se desenvolveu todo o processo, a gente percebe que a força-tarefa não parece ter tanta força assim. Parece, na verdade, que ela cumpre uma tarefa. Aí sim, uma tarefa que lhe foi imputada por algumas forças que são subterrâneas, que estão subjacentes ali a todo o movimento. Então, o título pretende fazer essa sugestão de reflexão, né? Será que a força-tarefa, de fato, é o movimento que buscou elucidar casos de corrupção? Ou será que, na verdade, ela cumpriu uma tarefa que lhe foi dada por um conjunto de forças aí subjacentes e que, de fato, ela cumpriu aí com um certo sucesso, né? Perfeitamente. Me vem, inclusive, a questão da polissemia, por exemplo, a palavra tarefeiro, né? Os tarefeiros aí da Lava Jato. Passo para o Pedro. Como é que ele já explicou, o Vinícius explicou, mas acho que você pode acrescentar mais alguns dados aí para essa escolha, digamos, conceitual do artigo de vocês. Acho que uma questão, Conde, que está ligado com o que o Casalino falou aqui, é uma ideia que a gente acabou usando para encerrar o texto, né? Que foi o seguinte: soberano é quem decide sobre o estado de exceção, né? Então, assim, dentro dessa tarefa que foi atribuída a essa força-tarefa, né, por alguém que tem força, por uma força aí, de fato,
coloca em cena exatamente o estado de exceção, né? Por isso que a discussão que a gente vai fazer aí no corpo do texto é exatamente dessa possibilidade que a teoria do direito traz aí de você decidir fora da moldura da norma, né? De ter um jogo de linguagem que te faz acreditar que todo mundo é igual perante a lei, né? Então, foram essas questões que nos levaram a definir o título e depois encerrar com essa afirmação de que o soberano é quem decide sobre o estado de exceção, né? E o direito funciona nessa chave. Perfeitamente. Deixa eu acionar o microfone aqui, que eu tinha cancelado, que estava dando um pouquinho de eco. Deixa eu colocar a imagem de todos nós aqui mais uma vez na tela. Então, vamos lá, Casalino e Peruso aqui, tá certo? Eu estou falando direitinho o nome de vocês. Peruso mesmo? Sim, isso mesmo. Olha só, vocês fizeram um caminho ali, justamente traz esse conceito da moldura, né, da norma, e da hermenêutica, quer dizer, a interpretação, e que daí pode tender a um caos, que foi aquilo que se instalou nessa operação, nessa tarefa aqui no país. Antes de entrar concretamente no texto, eu quero primeiro saudar aqui o público que está chegando forte aqui para acompanhar a nossa live. Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leituras aqui, comentários do nosso público, mas eu queria trazer alguns temas que estão palpitantes. Por exemplo, a última revelação do The Intercept e da agência pública, com relação à ligação da Lava Jato com o FBI e com o Departamento de Justiça americano. Como é que vocês viram essa revelação? Era algo que a gente já tinha praticamente posto já, né? Mas quando a gente tem a revelação de mensagens diretamente trocadas a respeito disso, a coisa se consagra e se concretiza. Acho que eu começo pelo Casalino agora. Como é que você viu essa revelação dessa última infração, digamos assim, da força-tarefa, a tarefa da força? Olha, Conde, a mim não me surpreende, absolutamente. Desde o início, pela movimentação própria, da maneira como se desenvolveu a força-tarefa, os atos processuais, como eles eram engendrados, a maneira como se portava o órgão jurisdicional, o órgão de persecução e o órgão de oferecimento de denúncia, o Ministério Público, né? Você percebia que havia ali toda uma estrutura de investigação que não era uma estrutura típica das forças policiais brasileiras. Então, havia, sim, talvez mais do que desconfiança. É claro que não tínhamos provas na época, então você não poderia simplesmente afirmar, mas pela maneira como a coisa se organizou, ficava muito claro que havia ali uma orientação internacional que você conseguia captar pelos métodos de investigação muito próprios de forças internacionais, sobretudo norte-americanas. Então, não me surpreende, pelo contrário, e eu acho que acaba reforçando, Conde, o nosso argumento, né? Porque, veja, a força que está por trás daquela tarefa, dos tarefeiros, como você bem disse, essa força tem tentáculos internacionais muito claros e que estão vindo à tona agora, né? Perfeitamente, Casalino. Agora eu passo para o Pedro. Nessa mesma dimensão aí, quer dizer, revelação dessa colaboração internacional, coisas que deveriam ter passadas pelo Legislativo, pelo Parlamento brasileiro, segundo a Constituição. Como é que você enquadrou aí esse momento de mais uma revelação da infração dessa força-tarefa, Pedro? Conde, eu acho que assim, isso daí escancara uma série de questões, né? A primeira delas, que é aquela história de que nós já vimos há algum tempo falando, olha, os norte-americanos estão colocando, né, o bedelho por aqui, estão se metendo, né? E aí diziam que isso daí era fantasia de esquerdista, né? A gente já ouviu isso muitas vezes. Agora fica definitivamente confirmado que esse tipo de intromissão ilegal, é importante que se diga, é uma intromissão, só que não está só no campo da política, né? Está no campo também da ilegalidade, isso aí viola o ordenamento jurídico, e aí o texto vem colocar, né, que o processo permanente de validação dessas ilegalidades
fez com que essa força-tarefa acreditasse que pudesse continuar praticando ilegalidades. Então, veja, não começou aí os escândalos. Os escândalos começaram quando um juiz de primeira instância absolutamente incompetente para quebrar o sigilo telefônico da presidente da República, da presidenta Dilma, quebra, e não só quebra, né, de forma incompetente, como divulga nos meios de comunicação. E o que o Supremo Tribunal Federal, que seria o tribunal competente, faz? Valida o ato, né, porque dá uma chamada de atenção, mas deixa a coisa rolar. Ou seja, a todo momento foram denunciados abusos nesse processo da Lava Jato. Por isso que até hoje de manhã eu estava conversando com o Casalino para a gente se alinhar e falou, bom, em algum momento a gente vai colocar isso, mas me parece que não tem outra saída senão a anulação da condenação do Lula, sabe? Porque isso foi construído com base em todas essas ilegalidades. E aí, o que é importante, né? O FBI veio participar dessa investigação aqui, não foi para acabar com a corrupção no Brasil, isso todo mundo sabe, né? Os interesses do FBI eram de outra ordem, eram da ordem do capital e do domínio pelo capitalismo, né? Pelo modo de produção aqui da economia, enfim, das empresas que interessam aos Estados Unidos. E a gente viu como a Petrobras, quer dizer, a Petrobras é muito robusta para ser destruída assim, dessa maneira. Eu até entrevistei alguém que fez um artigo falando justamente disso, agora não me lembro quem foi, mas pelo tamanho, acho que foi o Nassif com a Eugênia, procuradora, né, estadual, e trouxe essa dimensão do tamanho da Petrobras, e que para destruir uma empresa desse tamanho precisa de uma conjugação de forças, quer dizer, justiça, governo insoberano, uma série de limitações, pagaram multas, e vocês lembram de muitas coisas importantes no artigo de vocês. Antes de eu voltar para lá, deixa eu só colocar aqui alguns comentários aqui dos nossos internautas, né? O Vira Monteiro está dizendo, por favor, queridos, não podemos ignorar os passos que a defesa de Lula está dando, relativos a confrontar as planilhas do Odebrecht. Eu vou perguntar daqui a pouco sobre a questão Lula para vocês, né? Rita de Cássia dizendo, Conde, amo suas entrevistas, quanta qualidade, muito obrigado pelo trabalho fantástico na linha de produção de sentidos sólidos, que permite uma leitura de realidade. Nosso público aqui também tem o dom da palavra, viu, gente? É muito bacana aqui, a gente tem uma interação, é um coletivo aqui que a gente faz, né? Ana Simpson, boa tarde a todos e a todas. Excelentes entrevistas, Conde, obrigado. Aqui na série da publicação Relações Indecentes, que fala sobre a Lava Jato, os desmantos da Lava Jato. Pergunta que eu quero trazer para vocês, Casalino e Peruso, nesse momento. Antes de falar do Lula concretamente e do artigo de vocês, que está aqui no jeito para trazer alguns trechos importantíssimos aqui, para a gente entender, né, como a Lava Jato violou tal volume de questões no país, do corpo jurídico do país, e passou ilesa, quer dizer, o Peruso lembrou bem, é chancelado pelo STF num dado momento, e você tem uma oscilação também de comportamento da psicologia do STF, que também eu vou querer saber de vocês na sequência. Mas, concretamente, por exemplo, essa colaboração com o FBI, como é que ela pode ser, digamos, institucionalizada, formalizada, não ficar só como uma matéria de jornal, né, uma denúncia, mas concretamente ela ser formalizada pela justiça brasileira? Quais seriam os caminhos para discutir, de ter colaboração com a justiça americana nesse sentido também, para avaliar a violação que eles também produziram? Quer dizer, que se a Lava Jato produziu, o FBI também produziu uma violação. Uhum. Casalino, se quem quiser começar, fica à vontade, desculpa. Conde, nesse caso, existem os meios adequados de levantamento dessa participação, porque envolvem aí tratados internacionais, portanto, entidades relacionadas com a diplomacia, o Ministério Público Federal, e a mim me parece que isso tem que passar necessariamente pela Procuradoria-Geral da República. Imagino que a averiguação dessa comunicação e talvez mais, né, dessa colaboração, ao que parece, passa necessariamente pela Procuradoria-Geral da República, que encaminhará os trâmites a partir dos quais poderá haver essa investigação. E aí pontuo aqui, Conde, um dado positivo. Me parece que o Procurador-Geral da República
com todas as críticas que nós temos à sua atuação e à sua proximidade exacerbada com o presidente da República, ainda assim, me parece que a Procuradoria-Geral da República está bastante animada no sentido de desenvolver essa investigação e de aprofundar ali o conhecimento efetivo dos métodos e procedimentos usados pela Lava Jato. Então, eu acho que nesse ponto específico, nós podemos ficar bastante otimistas. Interessante que você lembra aqui, deixa eu só colocar as imagens aqui, porque o Augusto Aras realmente tem essa questão o Dallagnol tuitou, depois de o Toffoli ter determinado, né, que o conteúdo, os arquivos da Lava Jato poderiam ser acessados pela PGR, o Dallagnol, sobretudo, ficou contrariado, mas disse que ia respeitar a decisão. Enfim, começa a abrir justamente essa caixa de Pandora. Quer dizer, passo para o Peruso agora para comentar esse tema. Então, só para complementar aí o que o Casalino colocou, né? Então, assim, primeiro, né, você tem o Ministério Público Federal, você tem a Procuradoria-Geral da República, mas tem um dado adicional que a gente não pode esquecer, que vai mostrando como a coisa foi muito bem planejada, né? Que o acordo de cooperação jurídica entre Brasil e Estados Unidos em matéria penal, ele diz que a autoridade central do Brasil para essa cooperação é o Ministério da Justiça, né? Então, está lá dentro do Ministério da Justiça. Então, veja, para a Lava Jato, teria que contar com o Ministério da Justiça para fazer a validação desse compartilhamento de provas, enfim, eventualmente poderia até funcionar nos termos de um auxílio direto, o Ministério Público, mas isso tudo passa pelos tratados internacionais. E esse tratado aqui, que promulga o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos, foi promulgado em maio de 2001. Né? Então, ou seja, também aqui a gente tem uma violação de um compromisso de ambas as partes, tá? Porque, no caso, quem deveria suscitar, né, essa colaboração pelas vias corretas é o juiz Sérgio Moro, que negociou bastante com o atual presidente Bolsonaro para assumir exatamente a direção do órgão responsável por essa cooperação, né? Depois saiu, mas é sintomático o movimento do Moro de assumir o Ministério da Justiça. Ele não queria só o STF, né? Tinha outras questões de fundo que passavam exatamente pela cooperação em matéria penal com os Estados Unidos, né? Então, a gente não fica só nessa questão geopolítica, você tem outros interesses muito mais do submundo aí que estavam por trás. A rigor, quer dizer, para você fazer valer realmente uma investigação a contento da operação, precisa de força política também, né? Acho que é isso que fica um pouco evidente aqui. Força política não no sentido do politiqueiro, né? Como eles produziram, mas no sentido da força de uma sociedade que queira, digamos, passar limpo uma catástrofe que levou o país para esse mergulho que nós estamos até agora sem conseguir respirar da catástrofe política e somada à catástrofe sanitária. Deixa eu fazer uma curiosidade que eu tenho para vocês. Assim, quando apareceu a Lava Jato, a gente tem se perguntado muito isso nas entrevistas por aí. O que vocês acharam? Quer dizer, no começo, me lembro, eu falei assim, que bom, vamos investigar corrupção no país. A gente entendeu, né, de uma certa maneira, parecia que aquilo ia ajudar o Brasil a, digamos, subir de patamar do ponto de vista do combate à corrupção. Vocês tiveram essa impressão também quando a Lava Jato apareceu, assim, com toda aquela pompa e tudo mais? Eu não tinha experiência para já desconfiar naquele momento. Casalino. Eu confesso que não. Eu não. Desde o primeiro momento, a operação não me convenceu. E por que razão? Pelo método usado, desde o começo. A maneira como eles articulavam a persecução penal, ou seja, as investigações, com a mídia, e, sobretudo, a maneira como eles encaminhavam as investigações. Então, aquele atuar do Ministério Público Federal, que era muito, entre aspas, sincronizado
com o juiz de primeiro grau. Essa sincronia, ela não combina com o devido processo legal. Então, desde o momento, a maneira como isso se articulou, a maneira como a imprensa começou a revelar, aos poucos, todo final de semana, ações espetaculares. Conde, a ação espetacular não combina com o devido processo legal. A ação espetacular não combina com o processo penal fundado na Constituição de 1988. Então, quando isso começa de forma muito contundente e começa a encaminhar para certos personagens, certas empresas, a partir dali, aquilo já não me cheirava muito bem. E quando a figura de algumas figuras proeminentes começou a aparecer de modo mais contundente, eu logo percebi que havia alguma coisa ali para além do combate à corrupção, e conforme a coisa foi avançando, a gente foi percebendo. Porque assim, Conde, para a gente que estuda o direito, você tem algumas filigranas do processo que você percebe que não são normais. Talvez para o público leigo possa parecer normal. Eu vou te dar um exemplo. O caso do triplex no Guarujá. Para isso cair na alçada do Moro, você precisa dar um salto triplo carpado, entendeu? Porque, do ponto de vista das normas processuais, isso não se sustenta. Então, assim, em cada momento do processo, você conseguia identificar que havia as pequenas irregularidades e que, logo, logo, aquilo ia engendrar a possibilidade de nulidade total da operação. Perfeitamente. Peruso. Conde, na mesma linha que o Casalino, né, a gente, assim, desde o começo, a gente conversava, inclusive entre a gente mesmo, né, ali pelos corredores e tal, e já questionava essa aposta de judicialização da democracia, sabe, que vem ficando cada vez mais forte no país. Então, combate à corrupção, ele está diretamente relacionado com a democracia e com debates que devem acontecer antes no espaço público. Né? A partir do momento que você judicializa questões como corrupção, como democracia, e acha que o direito, dentro daquelas lógicas formais e muitas vezes contraditórias, aparentemente contraditórias, vai dar conta de responder a um problema estrutural do Brasil, isso já incomodava. Mas eu assumo também, Conde, que eu fiquei assim, eu falei, nossa, que interessante. O Deltan, logo no começo, ele deu uma entrevista em que ele falou alguma coisa assim, ele falou, não, a corrupção não é agora, não é de agora, ela não está no PT, a corrupção começou com o tráfico de pessoas escravizadas. Então eu falei, olha, né, parece bonito isso, parece honesto, né, parece que tem alguma coisa que me levou por um instante a acreditar que existia um compromisso com o devido processo legal e com alguma mudança estrutural. Depois a gente viu, né, toda a manipulação, diálogo com o Jornal Nacional diretamente, né, com a grande mídia, comunicação que chegava muito antes da publicação das decisões, enfim. Aí a gente viu que a coisa já não estava muito por aí e que eles estavam realmente, né, a proposta era outra, era jogar o jogo difícil da linguagem, né, difícil de você acessar criticamente o que está nesses meandros aí, para manipular a opinião popular em relação a essa ideia do combate à corrupção, que foi feito com base no ódio, né, ao Partido dos Trabalhadores. É síntese. Sem o ódio ao PT não teria, a Lava Jato não teria emplacado da maneira como emplacou. Esse ódio que foi insuflado pela imprensa, né, em grande medida, né, por alguns setores, não toda ela, mas a rigor pelos setores mais poderosos da imprensa. E aí a gente vê, por exemplo, a atitude do STF. Vamos para o artigo, porque eu acho que é importante, tem alguns pontos aqui que são muito saborosos, quer dizer, o texto está tão interessante, eu acho que é melhor a gente vir aqui para a reflexão de vocês, né? Vocês começam falando justamente sobre a questão do quadro, né, jurídico e da aplicação desse quadro. Vocês citam aqui no começo Hard, deixa eu ver, o Herbert Hard. Fala um pouquinho dessa citação inicial, né? Quero ler só um trecho aqui para o nosso público, né? Mas é importante notar que a regra de contagem permaneça a mesma e a obrigação do marcador aplicá-la o melhor possível. A frase,
a contagem ou placar é aquilo que o marcador declara ser. Quer dizer, ele está falando cricket aqui, né? Explica um pouquinho para a gente essa alusão pedagógica aqui no mundo do direito que vocês utilizam para fazer a reflexão sobre as ambiguidades aí, as contradições da Lava Jato. Começando com o Casalini, vai lá. A gente começa, Conde, a ideia inicial é mostrar como o modo de funcionamento do direito exige que as normas, as decisões jurídicas que são produzidas, por exemplo, por juízes de primeira instância, elas têm que ser reconduzidas de maneira lógica ao sistema jurídico. Então, uma sentença de primeiro grau, ela tem que estar fundada na lei, necessariamente. E a lei, por sua vez, tem que ser feita de acordo com a Constituição Federal. Então, o funcionamento do sistema jurídico depende de decisões que são produzidas em termos lógicos, de acordo com escalões normativos superiores. Essas são as regras do jogo. E aí o Hart traz como exemplo o funcionamento do jogo de cricket. Então, por mais que o placar do jogo dependa do juiz, o juiz também depende, a sua legitimidade depende de ele estar atento, de ele estar jungido às regras gerais que comandam o esporte. Então, o Hart vai dizer para a gente, olha, se a contagem feita pelo árbitro não estiver de acordo com as regras do jogo, nós temos um outro jogo. Esse não é o cricket, isso é outra coisa. Então, em paralelo, se a sentença do Moro, por exemplo, não estiver de acordo com a lei e de acordo com a Constituição, isso não é direito, isso é outra coisa. Perfeitamente. Peruso. Que daí ele fala, né, que é o jogo ao arbítrio do juiz, né, que é exatamente o que tem ficado claro que a sentença do Moro. E aí, Conde, assim, dentro dessa perspectiva aí dos estudos, né, da sala de aula, que é onde o Casalini e eu, a gente compartilha mais as nossas reflexões, inquietações, né, a gente fazer essa discussão, por exemplo, com uma turma de um mestrado, de uma pós-graduação, a gente consegue esclarecer um pouco mais, até por conta da experiência que os estudantes têm já com o sistema de justiça, já sacaram que aquela história de que a gente vai resolver todos os problemas do mundo com o direito foi uma história que foi contada, mas que não se aplica e tudo mais. Mas, assim, é sintomático o fato de a gente identificar na sala de aula da graduação, por exemplo, o número de alunos que nos procuram, assim, já acreditando que dentro do direito cabe qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, mas pela hermenêutica, pela minha liberdade de expressão, pela minha liberdade de interpretar. Então, assim, veja, trabalhar aqui com o Hart e com o Kelsen foi mais um ponto de partida do que, na verdade, uma pretensão de colocar um ponto de chegada ou um modelo a ser seguido. Mas, assim, olha, a gente tem alguma coisa que já foi produzida dentro de uma perspectiva positivista, né, até, que coloca as regras do jogo no centro do debate. Então, fora disso, a gente já não está mais falando de direito, né, porque as regras do jogo foram jogadas no lixo, né. Mas aí um outro ponto, que daí é o que a gente desenvolve na sequência, até que ponto o direito já não foi pensado para que você não precisasse, ou que você tivesse uma série de válvulas de escape às regras do jogo, né? E quem define quando se operam essas válvulas de escape? E aí que eu acho que a grande questão que a Lava Jato pode nos deixar de ensinamento sobre o direito, né? Perfeitamente. A Lava Jato pode ser a ferida, né, que faça com que o direito brasileiro... Eu entrevistei tanta gente, quer dizer, nós temos tantos magistrados de excelência, quer dizer, o Brasil intelectualmente é muito forte. A gente perdeu essa autoestima recentemente em função de tudo que vem acontecendo, mas a gente sabe que existe uma ação bacana, que existe um corpo, né, de docência no país com relação ao mundo do direito que é muito qualificado. E aí eu pergunto e vou trazer, então, um pouco da minha vivência no mundo da linguística, da linguagem. Porque, às vezes, eu penso, quer dizer, o juridiquês, né, o chamado juridiquês, a linguagem técnica, né, o jargão, tudo isso, em alguma medida, quando a gente tem democracia, fica até bonito, mas quando a democracia
fraqueja, quando ela dá uma trepidada, isso torna-se perigoso. Parece que você tem uma blindagem, que é uma blindagem semântica, assim, as pessoas não têm acesso, o povo não consegue entender o que está sendo dito ali com relação ao triplex, com relação ao sítio de Atibaia, só para ficar no exemplo aqui clássico que a gente trabalha, e você tem um vale-tudo, quer dizer, e aí que entra essa questão da interpretação dessa liberdade absoluta, que, a meu ver, na verdade, é um desafio, né, que precisa ser tratado no mundo de direito. Quer dizer, você tem um corpo rígido de regras, de leis, uma questão constitucional, mas é preciso também um conjunto de ferramentas para poder manipular e mexer, né, no bom sentido, esse conjunto de regras. Vou passar essa questão primeiro para o Casalino, depois para o Peruzzo na sequência aqui. Vamos lá. É muito interessante isso que você levanta, Conde, porque você toca no tema da especificidade da linguagem jurídica. A linguagem do direito é uma linguagem específica e técnica. E por que isso? Porque o direito lida com situações particulares. Uma compra e venda que não foi feita a contento, um contrato que foi rescindido, um indivíduo que praticou uma conduta criminosa. Então, existe toda uma série de instrumentos que visam, por um lado, assegurar que o Estado proceda à investigação, ao julgamento e condenação de uma pessoa, mas que essa pessoa também tenha os seus direitos preservados. Então, esta linguagem, que é uma linguagem técnica, é necessária. Ela não pode ser simplesmente excluída. O problema não é esse. O problema, Conde, é que muitas vezes a gente esquece que o direito ele é um instrumento, num certo sentido, de distribuição de justiça, entre aspas, mas ele é um instrumento de poder também. Ele é um instrumento de controle social. E é um instrumento de controle social em uma sociedade que é profundamente dividida em classes, dividida a partir de gêneros, a partir da cor da pele, e que existe uma estrutura de comando. Então, a questão técnica da linguagem jurídica, ela não é utilizada apenas para a solução dos problemas jurídicos, ela é utilizada também como elemento de dominação. E aí nós temos um problema estrutural do Brasil, porque você tem a formação de profissionais que se encaminha sempre, se direciona sempre, não para criticar ou questionar os tecnicismos dessa linguagem, mas para aprofundá-la. Então, o direito adora, por exemplo, brocados em latim. Por quê? Porque as pessoas não entendem os brocados em latim. E a partir do momento em que a população, de modo geral, não entende uma linguagem, ela pode ser mais facilmente dominada por essa linguagem. A Lava Jato usou esse instrumento de maneira muito contundente, Conde. E a gente que estuda isso de maneira um pouco mais aprofundada, a gente sofre assim com uma grande indignação de você perceber que alguns vernáculos jurídicos, algumas expressões, algumas técnicas são subvertidas, não para a implementação de um Estado democrático de direito, mas são subvertidas para aquele fim específico, aquele projeto específico de poder. Haja visto, enquanto você estava terminando a sua fala aqui, eu me lembrei do PowerPoint do Dallagnol, quer dizer, como é que alguém que passou por todo o processo seletivo super rígido de uma procuradoria vai ter a capacidade de apresentar, né, de se expor com uma peça daquela lá. Eu passo para o Peruzzo para complementar essa reflexão. Muito bacana essa tua fala sobre a questão das linguagens. Acho que a gente precisa realmente aprofundar isso, discutir e aperfeiçoar os processos. O pessoal já está comentando aqui. Tem até um comentário aqui, olha só, do canal do Sam, dizendo assim, se não é compreensível, não é necessária na democracia. Eu acho que a gente aprofunda isso, né? A gente tem radicalidades, mas eu acho que a discussão é justamente essa, né? Inclusive da autocrítica do próprio corpo, da produção das leis e da aplicação das leis. Passo para o Peruzzo. Bom, acho que na linha do que o Casalino falou, Conde, compreender o direito como linguagem foi um avanço, né? Um avanço num processo de secularização, né? De que, olha, o direito não é só a realização de uma vontade divina e tudo mais. Agora, para além disso, né, a gente tem a dificuldade de acesso. Então, veja,
considerar o direito como linguagem e usar conceitos fechados e objetivos dentro de normas tem como perspectiva dar um mínimo de objetividade jurídica para as relações sociais, certo? Agora, quando essa linguagem é utilizada, né, para maquiar a quebra da legalidade, que foi o que, além de tudo, também aconteceu na Lava Jato, a coisa fica difícil, porque, veja, eu tenho a sensação de que a grande dificuldade hoje não é nem tanto esclarecer as regras do jogo do direito, mas sim as artimanhas dos jogos de linguagem que foram utilizados, não só na linguagem processual, né, mas contou com outdoor, né, foi veiculado propostas de monumentos. Monumento. Entende? Assim, e isso é linguagem, e é essa linguagem que nos preocupa especialmente quando ela está operando como coautora, né, usando o termo criminal, e coautora dessas práticas muito irregulares da Lava Jato. Então, veja, a linguagem ela está dentro do direito, mas também servindo aqui, operando para legitimar a quebra. Pode, você me permite rapidamente? Claro, Casalino. Você citou a questão do PowerPoint, que é sensacional, porque você veja, a pretexto de produzir uma linguagem didática e acessível, a Lava Jato destrói a linguagem jurídica que assegura direitos. Portanto, ela inocula o vírus do autoritarismo a pretexto de simplificar a linguagem. Perfeito. Quando ela deveria ser técnica, justamente naquela palestra famigerada lá, ela é simplória, né? Rupestre, para usar um adjetivo aí, caro. A ex-presidenta Dilma Rousseff gostava de usar esse adjetivo, né? A gente sabe disso de bastidor. Olha só, deixa eu colocar algumas mensagens aqui. Ana Fênix, dizendo, nos Estados Unidos, o Deltan pegaria prisão perpétua ou pena de morte. O Jefferson Miola, né, um colunista nosso do 247, ele tinha dito tinha afirmado isso, né, que nos Estados Unidos, acho que toda Lava Jato, quer dizer, são situações muito diferentes, né, comparar o Brasil dos Estados Unidos nesse sentido, quer dizer, jamais prosperaria, a meu ver, uma operação como a Lava Jato, totalmente sem soberania, sem nem, né, gente, eu assistia, olha só, o canal do Sam dizendo, o outdoor foi demais, Elielda Girão dizendo aqui, parabéns, ela diz, entrevista fantástica, realmente está muito interessante, muito instigante aqui, deixa eu só tirar a mensagem, às vezes eu vi as oitivas do Sérgio Moro pelo YouTube, porque o Ministério Público divulga isso, né, Ministério da Justiça, não o Ministério da Justiça, acho que a própria... Não sei se é a operação que disponibiliza, a vara, né, de Curitiba que disponibiliza isso. E eu ficava pasmo com aquele conjunto de pressupostos que a gente podia inferir da cabeça do arguidor do Moro, do juiz que perguntava para o Lula algumas coisas, e o Lula, no caso, e outra vez foi o Dirceu, respondia, explicava como é que se nomeava alguém para a Petrobras, e simplesmente o juiz não entendia isso. E o Lula, inclusive, eu me lembro que ele acusava assim, falava, olha, você precisa se informar melhor, como é que funciona um governo. Não é só o meu governo que foi assim, todos os governos são assim. E me parecia uma fragilidade intelectual muito grande desses componentes aí. Enfim, não poderia ter dado outra coisa. Passo para vocês e depois eu volto para o texto para pegar um excerto ali interessante também, Casalino e depois Peruso. Conde, o que você falou é muito interessante, porque a maneira como o Moro interrogou o Lula mostrou claramente que você tinha tudo ali, menos um juiz de direito. Um juiz de direito, no exercício da sua função, tal como determina o Código de Processo Penal, a Constituição Federal, em nenhuma hipótese argue o investigado, o interrogado, no sentido de procurar uma espécie de confissão, que era o que o Moro fazia. O juiz de direito argue sempre procurando a verdade dos fatos, saber o que de fato aconteceu, e não aquilo que ele espera que tenha acontecido. Isso mostra muito claramente que, em toda a operação, desde o começo, Conde, por isso que eu te falei que, assim, não me enganou, sabe? Não quero dizer aqui que eu tenha uma percepção mais apurada, não é nada disso, mas desde o começo você percebia muito claramente que as funções
de investigação, de denúncia e de julgamento estavam entrelaçadas na Lava Jato. Elas se confundiam entre os órgãos. Então, você via muito isso, o Sérgio Moro, com uma atitude de investigação, quando ele podia ter tudo, menos esse tipo de atitude. Bem, quando os áudios vieram à tona pela Vaza Jato, isso ficou absolutamente claro e cristalino, né? E muitas vezes ele dizendo, olha, está muito devagar, vocês têm que acelerar, vocês não vão intimar fulano de tal, cicrano. Então, veja, Conde, a separação de funções que existe no processo penal não houve na Lava Jato. Portanto, do ponto de vista jurídico, a operação carece de validade. Fantástica essa, deixa eu só colocar aqui a imagem dos três. Fantástica essa explicação, tá muito bom. O pessoal tá adorando aqui. O tempo passa rápido quando o papo é bom. Vocês estão se fazendo entender dentro dessa linguagem. Estão conseguindo passar para mim mesmo e para o público que está aqui certos detalhes técnicos da atividade, né, de um juiz, de um magistrado, de um procurador. Que não é toda hora que a gente tem essa oportunidade, esse privilégio. Eu estava me lembrando que o Zanin recentemente até disse essa questão do FBI com a Lava Jato, falou, a teoria da conspiração virou a realidade agora, né? A gente dizia, avisava, falava o tempo todo, e vocês diziam que era a teoria da conspiração. Bom, isso agora está consagrado. Agora, eu estava me lembrando o seguinte, quando você explicava, Casalino, e aí eu passo para o Peruso na sequência também para comentar, tanto que o que você acabou de resenhar aí, e mais essa questão, Peruso, que é o seguinte, e depois a gente faz a rodada aqui também para o Casalino comentar. Eu via as explicações dos integrantes da Força Tarefa sobre a matéria do The Intercept, com as gravações ali, as mensagens. E aí você tinha aquela intercolaboração claramente promíscua entre o juiz da causa orientando a parte, e isso não repercutiu. Eu me lembro que o Glenn Greenwald ficava pasmo com isso. Falou, como é que não acontece nada? Quer dizer, porque nós estamos ainda sequestrados por esse ódio residual ao PT, que ainda, digamos, atravessa as engrenagens aí da estrutura jurídica do país, ou qual relação que é essa? Quer dizer, que é uma coisa que me incomoda bastante. Por que esses vazamentos não geraram a energia necessária para que a Lava Jato já tivesse... Ela começa a ter o seu estágio de deterioração profunda agora, a meu ver, vocês me digam se estou enganado, mas eu acho que ela já deveria ter tido esse processo de deterioração o ano passado, no momento Vaza Jato, da reportagem do Glenn e de parceria com outros veículos aí. Primeiro Peruso, depois Casalino. Vamos lá. O Conde, a Lava Jato só não teve um processo de deterioração de fato lá atrás porque ela serve a tal força, né? Ela é uma tarefa por conta de uma força. Então, assim, você encontra julgados de sobra, tá? Para a gente poder fazer um comparativo, de membro do Ministério Público e de juiz que condena, por exemplo, um menino negro da periferia que foi pego pela polícia com um celular que, em tese, ele não teria condições de comprar, tá? E enquadram direto essa molecada em receptação, né, por produto de crime, e você não vê a Lava Jato se deteriorando com um monte de comprovações, né, de irregularidades. E, assim, essas comprovações de irregularidade, elas não começaram só com as denúncias do The Intercept, né? Ali ficou escancarado. Mas se você pegar, tem dois fatos que passam desapercebidos, assim, mas para a gente que está muito ligado na técnica, né, fica marcado de uma maneira muito forte. Você pega a sentença do Moro, que condenou o Lula, ele faz a capitulação, né, ele enquadra o Lula num inciso do artigo 1º da Lei de Lavagem de Capital, que desde 2012 não está na lei. Veja, a sentença dele é de 2017. Então, eu não sei se aquela sentença já estava pronta, ou se ele pegou um pedaço de uma sentença feita sobre lavagem de capital, ou se ele estava com o código impresso desatualizado, entendeu? Mas de 5 anos. Então, em 2012 teve uma alteração na lei, que todos os incisos do primeiro artigo foram suprimidos,
e ficou tudo no caput. Então, a denúncia se refere a isso, mas ele usa o inciso. Aí tem outra coisa, quando ele libera a mulher do Cunha, né, e fala que, por ela não ser servidora pública, ela não poderia estar enquadrada no crime de corrupção. Mas ali não era essa discussão. Ele poderia muito bem, considerando esse ativismo dele pela Lava Jato, ter considerado como receptação, da mesma forma que enquadram os meninos negros na periferia, entendeu? E pobres. Então, assim, a ideia é essa, o direito não vale igual para todo mundo, né? E o direito e a Lava Jato sempre estiveram a serviço de outros interesses que não o fim da corrupção. Acho que isso é fundamental a gente colocar. Perfeitamente. Eu me lembrei aqui da peça acusatória, quer dizer, que o Sérgio Moro assinou, inclusive tem um filósofo lógico, Euclides Mans, que publicou um livro, acho que foram mais de muitas contradições, um livro só para falar das contradições e da, como é que ele chama? De falta de lógica em alguns argumentos ali, falácias de Moro, muitas falácias, aquilo já entrou para os anais, a meu ver, do universo da literatura do direito. E também Nicola, né, da juíza Gabriela Hartz, também, nessa questão. Enfim, são muitas coisas. Passo para o Casalino agora complementar essa reflexão desse. Eu acho importante salientar, Conde, um dado que muitas vezes passa também despercebido, inclusive por nós progressistas, pelos pensadores, enfim, por aqueles que fazem uma reflexão no próprio campo progressista das ideias, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem a impressão de que o poder judiciário e de que o sistema de direito é algo autônomo, que paira acima da sociedade e que se funda em critérios de justiça, tais como igualdade, liberdade, democracia. E, na verdade, não é isso que acontece. O direito, por mais complexo que seja o fenômeno, ele é também uma emanação da política, ele é também uma emanação da economia, da moral, dos costumes, da religião. Né? Você veja que o presidente da República pretende indicar um futuro ministro para o Supremo Tribunal Federal que seja terrivelmente evangélico. Então, é importante que nós tenhamos muito claro que o mundo jurídico, o sistema do direito, ele precisa estar sob constante observação, sob constante fiscalização. E nós precisamos sempre lutar. E quando eu digo lutar, não é só uma luta jurídica, é uma luta político-jurídica. Em outras palavras, nós precisamos construir, através da atividade política, o sistema de direito que nós entendemos que é mais adequado. E que sistema de direito é esse? Um sistema de direito que viabilize um Estado democrático, tal como desenhado pela Constituição de 1988. Então, muito do que aconteceu, Conde, também é resultado, entre aspas, de um certo cochilo das forças progressistas, que de alguma maneira também caíram ali no canto da sereia do direito, tá? O direito e a teoria jurídica, ele tem um canto de sereia, ele nos conduz por aquele caminho de um linguajar que é muito sedutor, que é o linguajar da igualdade, da liberdade, ele nos captura. Nós temos sempre que ficar atentos e a teoria crítica, tal como a gente tentou trazer para o nosso artigo, talvez seja aí um ponto em que nós possamos estar alerta e dizer, olha, não vamos acreditar nessas palavras prontas do mundo do direito. Perfeito, a colocação está sendo uma aula hoje aqui. Vocês estão dando aula à distância, né? Então já está tudo... treinado. Agora com a pandemia, né? São professores e tal... Perfeito, o pessoal está aqui maravilhado, e eu também estou muito feliz aqui com a presença de vocês. Ana Fênix dizendo, o combate à corrupção da Lava Jato acabou com a democracia no Brasil, afirma jurista, é uma matéria do Brasil de Fato que ela está trazendo aqui. Elvira Monteiro dizendo, Lula provará toda a ilegalidade dessa operação através de documentos. Isso parece que está se consagrando realmente, né? O Lula realmente parece que tem uma ligação com a história que é um pouco diferente, e a defesa do Lula, por tudo que ela passou, o Zanin, né? Passaram por muitas agruras, sendo, enfim, tudo que eles pediam era rejeitado. Tem a questão do direito internacional também. Enfim, muitas questões para a gente tratar, mas a gente vai para o último bloco aqui, porque passou rápido, a gente precisa fazer um novo programa, viu,
Peruzzi, Casalino, grande falar com vocês. Eu vou trazer aqui, deixa eu colocar o trecho final do artigo de vocês, sem querer dar spoiler, sempre lembrando que essa publicação está disponível aqui na descrição dessa transmissão. Você pode baixar gratuitamente toda a publicação, junto com o artigo do Peruzzi e do Casalino. A gente está conversando com eles hoje aqui, e eu estou aqui com o artigo na minha frente. Então, olha só o final, né? Eu queria que vocês comentassem isso. Pode-se não gostar, pode-se não desejar, deve-se reprimir, mas ao fim e ao cabo, a República de Curitiba pôs a nu o movimento que se esgueira entre textos normativos e decisões jurisdicionais, portarias administrativas e resoluções senatoriais. Soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Mais do que simples força-tarefa, a Lava Jato operou brilhantemente a tarefa reacionária desta força irresistível. Brilhante aqui o texto de vocês, a 4 mãos, e eu queria que vocês dissessem, quer dizer, nessa toada aí, dessa conclusão, não deu para a gente esmiuçar muito mais o texto, mas é um convite para o público aqui também baixar o livro, o PDF, e saborear o artigo de vocês. Agora, como é que vocês veem o futuro próximo aqui dessa situação no Brasil? Questão da Lava Jato, a defesa do Lula, o que pode acontecer? Ele pode recuperar os direitos dele, concretamente, olhando também o comportamento do STF, onde entra o direito internacional nisso, porque a defesa do Lula recorreu a várias instâncias internacionais também. Queria um quadro assim para trazer também um pouco de esperança, não sendo otimista de maneira vazia, mas de maneira da luta constante que a gente tem de travar contra esses empuxos autoritários que a história vai nos oferecendo, lamentavelmente. Quem começa? Casalino, quer comentar? Conde, a Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato, não é uma força. Ela é simplesmente uma tarefa que foi cumprida. Existe uma força que está por trás disso. Que força é essa? Portanto, quem é esse soberano que decide sobre o estado de exceção? Evidentemente, não é o Ministério Público Federal. Evidentemente, não é um juiz de primeira instância, numa cidadezinha remota do interior do país. É claro que essa força é uma força estrutural, uma força que não se manifesta diretamente, uma força que não se mostra claramente à população, mas é a força que dá as cartas, que movimenta o tabuleiro político-jurídico. E essa força, nós todos sabemos, é o capital. É o capital nacional, é o capital internacional. Então, por que a Lava Jato se estabeleceu com tal sucesso? Foi a corrupção? Evidente que não. Era preciso cumprir uma tarefa. Que tarefa é essa? Conde, o capitalismo está num momento de extrema dificuldade de acumulação. Esse problema de acumulação é um problema estrutural do capital, que se desenvolve por uma série de fatores, que nós não temos tempo de falar agora, e que foi agora acentuado com a Covid, né? Então, tudo que está acontecendo no âmbito da economia, em parte é culpa da Covid, mas em parte é culpa das próprias contradições do sistema econômico. Pois bem, o que era preciso? Era preciso que o aparato do Estado, que funciona como um importante elemento de redistribuição da riqueza produzida, era preciso que esse aparato voltasse para as mãos daqueles que, de fato, detêm o poder econômico. Então, enquanto o Estado estava nas mãos de um partido progressista, de um partido de esquerda, era inviável fazer algumas reformas. Que reformas eram essas? Reforma trabalhista, que significa mexer no coração da produção de riqueza, na produção de mais valor. Reforma previdenciária, que significa mexer no momento de redistribuição do mais valor, da mais-valia produzida. Então, você corta direitos previdenciários para financiar o capital internacional. E, finalmente, o teto de gastos, em que você diz, olha, nós não vamos gastar com saúde, nós não vamos gastar com educação, nós vamos financiar os investimentos financeiros, nós vamos pagar os títulos da dívida pública. Então, veja, Conde, enquanto a Lava Jato
foi necessária para implementar essa força, ela conseguiu se sustentar. Ela não é mais necessária, porque essas reformas já foram passadas. Então, uma mensagem de otimismo. Eu acho, sim, que a operação começa a degringolar, não por uma questão de justiça, o STF não vai fazer justiça, mas é porque ela é desnecessária. E eu acho, sim, Conde, eu tenho bastante convicção de que muitos desses daí vão acabar atrás das grades. Perfeitamente, que resenha. Vamos lá, Peruso, como é que você enquadra essa situação aqui para a gente fechar o nosso papo? Bom, de forma muito alinhada com o Casalino, Conde, eu também acho que assim, a Lava Jato começa a cair e é muito importante que ela caia pelas vias pelas quais ela foi criada. É importante que o judiciário declare que ela é nula, que ela cometeu ilegalidades e tudo mais. Por quê? Porque é isso que vai nos dar um produto aí cultural para a gente poder tentar, com alguma memória, com alguma história, não repetir mais isso. Por isso que a gente já tinha falado antes, assim, a anulação da condenação do Lula é um pré-requisito para que essa cultura de judicialização de tudo e de crença absoluta num papel revolucionário ou minimamente emancipatório de um direito, seja de fato colocado no seu devido lugar, né? Então, assim, eu fiz alguns debates aí recentes e tal, aquela coisa, a gente está perto de um rompimento institucional por conta das ações do chefe do Executivo Nacional. Eu sempre tenho colocado o seguinte, eu falo, são muitos absurdos, mas, veja, os principais golpes que nós levamos e recebemos na democracia desde a Constituição de 88 foram praticados pelo parlamento com aval do judiciário, né? Então, veja, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e tantos outros foram todos com aval do Legislativo e do Judiciário, né? Lembrando que o presidente da República atual, ele é produto do Moro e da Lava Jato, né? Que teve um grande apoio do parlamento com um impeachment também fora das molduras ali, se ainda quisesse, eles tentaram sustentar juridicamente aquele impeachment da Dilma, e que foi validado pelo Supremo Tribunal Federal depois, né? Então, veja, a gente tem que olhar para isso. Quais são os reais golpes que nós estamos sofrendo, né? É uma eleição do Bolsonaro pela via do voto direto? Né? Me parece que não. Os grandes golpes estão sendo cometidos realmente pelo parlamento, pelo judiciário, que com essas festas, essa fantasia toda aí, né, que o presidente da República faz, acaba deixando o legislativo e o judiciário um pouquinho de fora e um pouco blindados em relação às críticas necessárias que nós precisamos fazer em relação ao próprio direito e à forma como ele funciona. Então, também estou aqui na torcida, eu realmente acredito que a gente vai conseguir escrever na história o que realmente aconteceu com a Lava Jato, mas a gente não pode esquecer que os golpes estão vindo de todos os lados e eles não são articulados por pessoas específicas, né? É como o Casalino falou, você tem o capital nacional e o capital internacional que estão aqui manuseando tudo e manipulando o direito seu benefício. Não tem um gênio do mal operando tudo isso, é estrutural, né? Isso faz parte também da minha concepção de discurso, né? Como analista de discurso, a minha visão é estruturalista, assim, também, no sentido, quase que conservadora, teoricamente, né? Eu sempre percebo movimentos de empuxos históricos e que vão empurrando cada agente, cada ator, cada operador para determinado lugar. Gente, eu preciso terminar esse programa aqui, porque eu vou entrar em outra live daqui a pouco. O Fernando Horta, historiador, está me esperando aqui já. Eu quero agradecer mais a presença de vocês, uma aula maravilhosa. Eu costumo, depois de fazer as lives, eu fico muito concentrado com a transmissão, depois eu reassisto, inclusive porque eu também repriso no 247, mas eu assisto nessa reprise porque eu posso aprender muito melhor aquilo que vocês disseram aqui nesse momento todo aqui. Isso é uma segunda etapa para mim de assimilação desse papo tão bom que a gente teve aqui. Vamos repetir, vamos conversar mais vezes. Espaço sempre aberto para vocês. Agradeço imensamente a generosidade de vir aqui conversar sobre o livro Relações Indecentes e sobre esse artigo, essa reflexão primorosa que vocês fizeram. Espero vê-los em breve para mais debates. Obrigado, Casalino. Obrigado, Peruso. Obrigado, Conde. Prazerzão aí e muito sucesso aí pro programa também. Prazer. Obrigado. Prazer estar contigo. Admiro muito o seu programa aí. Estamos à disposição.
Valeu, gente. Encerrando essa transmissão e entrando em outra na sequência aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau.